avançamos. Deixa-me só aqui fazer um pequeno à parte. Porque o Pedro disse que a dívida aumentou em parte devido às respostas sociais que o Governo tinha que ter dado. Não, o déficit. O déficit é que aumentou por causa da resposta social, não a dívida. Mas nada mais está errado. Porque quer dizer, quando é que se pode dizer que aumentou? Quando diminuíram os apoios sociais, quando o Governo cortou no abono de família. Em 2009 houve um aumento extraordinário do abono de família. Em 2009 houve uma majoração do subsídio de desemprego. Em 2009 e o déficit houve aumentou mais em 2010. O déficit em 2010 terminou até acima da própria previsão que o Governo tinha dado. Não, mas já veio ser corrigido. Mas atenção, de qualquer forma, o déficit de 2010, também, o déficit já foi corrigido. Sublinhamos, o Governo cortou os apoios sociais. O déficit de 2010, já sabemos que mudaram os parâmetros. Face aos parâmetros válidos. Não é o Partido Socialista. O déficit verdadeiro. O Eurostat alterou o perímetro da despesa pública no sentido de alterar e incluir coisas que não estavam contabilizadas anteriormente. E, portanto, não é uma opção do Partido Socialista, é uma opção do Eurostat. Opção essa que significou que o déficit apurado passasse a ser de 9,1, mas, na realidade, se retirado e metodologicamente se aplicado à mesma regra, o déficit teria sido 6,8, o que, aliás, ficaria abaixo da meta para o ano, que era de 7,1. Gostava também de ouvir sobre esta matéria. Relativamente à prescrição do Governo para a economia, os programas de estabilidade e crescimento vieram ajudar ou vieram apenas pôr um penso rápido? Eu acho que nem uma coisa nem outra, até porque o caminho para o desenvolvimento da economia, de todo nós achamos que era o correspondente ao que estava nos PECs e agora as medidas que vêm no memorando, não é? Através das troicas. Porque, efetivamente, isto é preciso, falamos aqui dos valores da dívida, se no ano aumentou, se não aumentou, mas é importante também basear-nos aqui no concreto da situação do país, não é? Porque estamos a falar de pessoas, porque estamos a falar de vidas, não é? E já foi abordada aqui a questão do emprego, não é? E do flagelo que hoje os jovens vivem ao nível do desemprego. Estamos a falar de mais de 300 mil jovens desempregados e também no que diz respeito à precariedade, não é? Muitos jovens que hoje estão a viver um contexto de trabalho precário cada vez mais e estamos a falar num contexto em que efetivamente isto acontece não porque tenha que ser. Eu dou-lhe um exemplo muito concreto, não é? Não podemos dizer que não há emprego porque sim, quando, por exemplo, do ponto de vista dos psicólogos, a política é ver um psicólogo por escola e as escolas tinham necessidade de ter muito mais psicólogos. Portanto, existem postos de trabalho que efetivamente poderiam ser ocupados, não é? E não o são por opções políticas que são feitas. E todas as medidas que vinham através dos PECs e agora através da intervenção do FMI não vão no sentido, não é, das medidas que nós consideramos que poderiam contribuir para que, de facto, a vida da população, a vida do povo fosse melhor. Porque vem trazer cada vez mais restrições. Se não fosse com este acordo da Troika, que medidas poderiam levar o país a crescer numa altura em que o país estava sem possibilidades de financiamento e à beira da bancarrota? Olha, digo-lhe que efetivamente a situação do país não está nada fácil, mas temos dúvidas que sejam medidas, e aliás dizemos e afirmamos que não são medidas como congelamentos de salários, como congelamento de reformas e pensões, como caminho de privatização daquilo que são empresas estratégicas ou setores estratégicos do Estado, caminho de desinvestimento naquilo que são os serviços públicos, como a educação, como a saúde. Não é este o caminho que vai promover o desenvolvimento económico, porque nós podemos dizer que isto são tudo medidas de austeridade, ou que chamam de austeridade, que vai cair sobre os mesmos, portanto, sobre os trabalhadores, sobre os jovens, sobre as famílias. E estas medidas de austeridade muito pouco tocam, por exemplo, aqueles que têm mais dinheiro, como a banca, como os grupos económicos, e podemos questionar por que não taxar mais o setor financeiro e as bancas, não é? A pergunta é ingrata, mas é inevitável. Rejeitando todas estas medidas, não sendo estas medidas de austeridade a solução, qual é a solução, Cátia? Eu, há pouco, na minha primeira intervenção, dei-lhe uma solução que a mim parece-me que isto, quer dizer, relativamente aos outros partidos, não se fala sobre isto e tenta-se esconder, que é o processo de destruição do aparelho produtivo nacional que tem sido feito nos últimos anos. Apostar mais na agricultura, sim, setor primário. Portugal tem inúmeros recursos, não é? Seja ao nível do subsolo, ao nível do mar que tem, portanto, as potencialidades ao nível das pescas, no que diz respeito à agricultura, no que diz respeito à própria indústria. Isso tem vindo a ser completamente destruído, não se tem investido, não é? E consideramos que isso era um fator
essencial para o desenvolvimento económico, não é? Se nós temos recursos, por que não aproveitá-los, por que não promover isso, não é? Para dar mais emprego, para podermos produzir mais, para podermos exportar, não é? Isso seria um fator fundamental, mas parece que é apagado por parte dos outros partidos. Também queria intervir? Claro. Em primeiro lugar, e voltando à questão da União Europeia, o Pedro há pouco referiu que faltava apoio da União Europeia. Eu quero relembrar que as taxas de execução do CREN deste governo são as mais baixas de sempre de um governo em Portugal. Portanto, existem apoios da União Europeia, não são simplesmente utilizados por este governo. Em segundo lugar, e voltando à questão do FMI, e como já aqui foi referido, o FMI é a marca da governação falhada do Partido Socialista nos últimos anos. E a Troika, e este memorando que a Troika, o que veio trazer é perspectivas de solução que os sucessivos governos do engenheiro Sócrates não conseguiram realizar. Ou seja, é preciso alguém do exterior dizer-nos o que nós devemos fazer, e isto é uma vergonha nacional, e é o que nós temos dito. Mas que são medidas muito parecidas com o programa do PSD, ou não? Parecidas, o PSD vai para além, o programa do PSD vai para além das medidas da Troika. O memorando de entendimento da Troika é muito parecido com o PEC 4, no sentido em que 2/3 do que consta do memorando de entendimento constava já do PEC 4. PEC 4 que era uma solução alternativa que não implicava uma intervenção externa, que permitia à União Europeia finalmente abrir os olhos e permitir que, por exemplo, o Banco Central Europeu comprasse dívida nos mercados primários, que intervisse nos mercados secundários, como se iria fazer se efetivamente o PEC 4 não tivesse sido chumbado. Mas agora pergunto, isto não baralha um pouco os cidadãos. O que me está a dizer é que o memorando com a Troika é muito parecido com o PEC 4. Deste lado, temos alguém que nos diz que o memorando com a Troika é muito parecido ao programa do PSD. Então, o que é que divide o PSD do PS? Mas olhando para o memorando... 70 mil milhões de euros. Olhando para o memorando da Troika, o que se verifica é que... O que se assiste, isso não distingue o programa, porque estaremos seguramente de acordo em que... Estamos seguramente de acordo... Não havia 700 mil desempregados em Portugal. Portanto, se o PSD estivesse no governo, a crise internacional não teria ocorrido e, por exemplo, fatores não é isso. O Partido Socialista tudo tem a causa. Não é tudo tem a causa. O Alfa e Ômega. Não, tudo. O Alfa e Ômega longe é sempre disso. a crise internacional. Agora, não é isso. Obviamente que a economia tem problemas estruturais, mas basta olhar para os vizinhos espanhóis, em que a taxa de desemprego, não é entre os jovens, a taxa de desemprego está nos 22%, por exemplo, para se verificar que houve uma subida em todos os Estados da União Europeia, em todos os Estados da OCDE, que foram afetados pela crise internacional. Agora, isto não significa que não tenhamos... A taxa de desemprego jovem está nos 28%. Está, mas volta onde eu tinha chegado. Em Espanha a taxa de desemprego jovem está nos 45%. Não significa que temos de estar satisfeitos pela desgraça dos outros, não é isso. Significa apenas que temos que compreender que a evolução que assistimos entre nós, quer mesmo ao nível da precariedade, quer ao nível do desemprego, não é um fator português motivado por causas portuguesas. Obviamente, há causas estruturais da nossa economia, mas que elas têm um contexto e esse contexto não pode desaparecer do debate. Agora sim, pausa. Estamos reunidos a escutar a opinião dos jovens, dos partidos, em relação aos temas fraturantes da sociedade. A reunião continua já a seguir. Fique por aí. Até já.